Graça e paz do Senhor Jesus. Você sabe que Paulo, quando ele escreveu a carta aos Efésios, ele falou algumas coisas que até hoje, o pessoal faz assim muitas, dá muita divergência nas palavras que Paulo escreveu. Mas nós não vamos fazer isso não, nós vamos falar das coisas que Paulo falou e nos alegrar, porque não foram coisas poucas, não, foram coisas tremendas. Então, povo de Deus, você tá com a sua Bíblia aí? Tá com a Bíblia? Abra a Bíblia em Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Versículo 1, 3 ao 5. Quando é que fomos incluídos no plano de Deus para vivermos sem culpa diante dele como filhos? Que dia o Senhor nos incluiu? Será que foi no dia que a gente nasceu? Olha, a gente pode ler aqui agora e nós já vamos descobrir isso, tá? Então, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Você está no canal Luzia Telestai. Eu sou a Luzia e faço isso de estar com você nesse vídeo com muito prazer, com muita alegria, tá? Canal Luzia Telestai. Fique à vontade, tá? É bom ter você com a gente. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Porque Deus nos escolheu nele, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Olha só, né? Conforme o bom propósito da sua vontade. A pergunta é: quando nós fomos incluídos no plano de Deus? A resposta é: antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, ele já tinha plano para nós estarmos com ele. Ele fez, povo de Deus, Deus criou o mundo já com a intenção de ter a gente junto com ele. Na verdade, nós somos a coroa da criação. Verdade. Olha, de tudo que Deus fez, de toda a maravilha, esse mundo maravilhoso, esse jardim que é um mundo maravilhoso, foi feito para nós. Deus criou esse mundo para a gente viver nele. Não assim como está o pecado, né? Porque o pecado deixou, o mundo meio detonado. Mas não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era assim, como diz a Bíblia, né? Boa, perfeita e agradável. Era um mundo, um lugar super agradável. Aí entrou o pecado, danou-se, né? Mas a ideia de Deus é essa, que nós viéssemos a viver com Ele. Então, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. E Ele nunca mudou essa ideia dele. Ele continua querendo a gente com Ele o tempo todo. Deus tem o maior prazer em que nós estejamos com Ele. Por isso é que quando Jesus saiu do mundo, ele falou assim, ele antes dele sair, ele falou assim: eu não vou deixar vocês sozinhos, não.
De jeito nenhum. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, é a terceira pessoa da Trindade, que é uma pessoa, ele vai ficar com vocês não vão ficar sozinhos, tá? E através do Espírito, eu tô com vocês todos os dias, não abro mão de você. Deus te ama, Deus ama a gente assim de um carinho tão grande, tão especial. Sabe? O fato de você passar por tantas dificuldades não quer dizer que você está abandonado, jogado, esquecido. Isso aí é um engano. O diabo ele fala isso, sabe? Para querer quebrar com a gente, mas Deus ele é por nós. Deus é por nós. Então, antes dele criar tudo, ele já tinha cada um de nós nos seus planos. Ele tinha gente nos seus planos. Ele tem você. Então, a pessoa que recebeu Jesus como Salvador, tá tranquila, tá? Você deixou Jesus ser teu Salvador? Fica em paz, descansa no Senhor. E essa luta vai passar, tá bom? Olha, então você fica com isso, tá? Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5. E ainda até coloquei aqui o capítulo 1 de João, do Evangelho de João 1,12, fala assim: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Certo? Porque nós fomos filho de criação, porque ele nos criou. Mas filho de Deus foi a partir do momento. Todos aqueles que nele crê, deu o poder de se tornar filho de Deus. Glória a Deus por isso. Olha a segunda pergunta aqui, ó, na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 13 ao 14, nos fala da garantia que recebemos quando cremos em Jesus como único e suficiente Salvador. Que garantia é essa que Paulo se refere? Tem uma garantia. Ele deu uma garantia, né? Que garantia que foi essa que ele deu? Vamos ler o capítulo 1, 13 e 14 do capítulo 1? Eu vou ler aqui, tá bom? Ó, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, que é a Bíblia, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. A nossa garantia é o Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Né? Então é isso. Quando o Senhor olhou para nós assim, de repente, né? Ele nos amou de coisa antes da criação do mundo. E aí ele tá falando assim, ó, tem uma garantia para você, que você é meu, que nós vamos estar junto para sempre. É o Espírito Santo, que é uma pessoa. Por isso a gente tem que cuidar, sabe? Como a gente vive, em todos os sentidos, porque há em nós a pessoa do Espírito Santo. Essa pessoa é cheia de sentimento. O Espírito Santo tem sentimento, emoções, né? Ele vibra com a gente, ele se entristece com a gente. Ele está o tempo todo com a gente. É o Deus Espírito Santo, o Deus da terceira pessoa que vive em nós. E ele está em nós para o dia da redenção. É como um selo de verdade. Nenhuma carta, a carta pode ir ali ou pode ir lá longe. Sem selo, ela não vai em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. O Espírito Santo é assim, ele nos selou. É tipo assim, uma marca. Você é de Deus, você é meu, o Senhor fala. Ninguém toma, é meu, né? Quando você compra um terreno, tem que ter escritura do terreno ou da casa, tem que ter escritura. A casa é sua, tem um documento, alguma coisa que prova, é seu. Nossa prova, o nosso selo, é o Espírito Santo. Ele fala assim, não, esse aqui tá selado. Eu, você, tá bom? Olha a próxima pergunta aqui, ó. Como Jesus é aclamado depois de ter sido morto e ressuscitado? Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Como ele é aclamado, quer dizer, como ele é chamado? Vamos ler? Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja,
que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância. Olha aqui, Jesus é aclamado como cabeça da igreja, cabeça de todas as coisas. Quem comanda o corpo? Cabeça, a cabeça. Tudo sai daqui do corpo, a cabeça, né? Então Jesus é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo do Senhor Jesus aqui na terra. Então é ele que conduz, ele que controla, ele é a plenitude, é pleno, é Jesus, é a plenitude de todas e qualquer circunstância. Gente, que coisa maravilhosa. Jesus foi aclamado, ele foi tido como cabeça da igreja depois que ele morreu e ressuscitou. Deus é bom. Que Deus nos abençoe. Pega aí o livro de Efésios, capítulo 1, leia, se alegre em Deus, porque isso aqui é verdade. Isso é verdade. Que os problemas dessa vida, dessa terra, não sufoque essa mensagem verdadeira. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.